Today we're going to talk about the father of the healing movement that started in the 40s, 50s, and 60s in the U.S. Hoje a gente vai falar sobre o pai dos movimentos de cura que começou ali entre os anos 40, 50 e 60 nos Estados Unidos. His name was William Branham, O nome dele é William Branham and he was a tremendous man of God. e ele foi um tremendo homem de Deus. In fact, some people think that his ministry was the closest that we've seen to the 12 apostles since the 12 apostles. Então, muitas pessoas consideram o ministério dele o mais parecido com os 12 apóstolos. He was extraordinarily gifted, Ele tinha um dom extraordinário and he was a very humble man. e ele era um homem bem humilde. He was born on April 6th in 1909. Ele nasceu em 6 de abril de 1909. He was born in a very poor part of the state of Kentucky in the United States. Ele nasceu numa parte bem pobre do estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Kentucky is sort of living in the woods. It was very sparsely populated. It was very much a country type atmosphere. E era bem vamos dizer assim, um ambiente de interior assim do país, porque tinha muita árvore, muita floresta. Era como se, não era muito populoso ali, então era como viver num bosque assim o tempo todo. His family was extraordinarily poor. A família dele era muito pobre. He grew up in a log cabin, actually. Ele cresceu numa cabana na floresta, na verdade. He was the first of 9 children. Ele foi o primeiro dos 9 filhos. And his parents were illiterate. E os pais deles não tinham estudo. And so they just didn't have any education. They didn't have any resources. Então eles não tinham nenhuma educação, eles não tinham recursos também. And so that was sort of where he came from. E era mais ou menos daí de onde ele veio. Now, I can tell you there's a biography that was written about the life of William Branham. Existe uma biografia que foi escrita sobre a vida de William Branham. And when I started reading the book, I was crying several times, just trying to make it through the pages. Quando eu comecei a ler, na verdade, eu chorava lendo aquele livro. Because there are parts of this story that are just very, very touching and moving because of the things that he suffered in his life. Porque existem coisas que são bastante comoventes ali na história dele, coisas que aconteceram na vida dele. And so he grew up very poor. His family was not religious. Então ele cresceu bem pobre, a família dele não era uma família religiosa. They had a family history of being Catholic, but they were Catholic in name only. They didn't practice any religion. O histórico da família era o catolicismo, mas eles eram católicos não praticantes. Now, when William Branham was born, his mother, the closest church to them was actually a Baptist church, and so she took him to the Baptist church to be dedicated because there wasn't a Catholic church nearby. E quando ele nasceu, a mãe dele levou ele para uma igreja batista, que era a igreja mais perto que eles tinham ali da casa deles, para um batismo, né? Porque não tinha uma igreja católica ali perto. But growing up, his family didn't attend church. They didn't pray. There was no religious part of their life. Mas enquanto ele crescia, os pais não iam à igreja, a família mesmo não tinha isso com eles, esse valor. William Branham's father was an alcoholic. Então o pai do William Branham era alcoólatra. And he had a lot of problems, run-ins with the law. E ele teve bastante problemas com polícia e etc. And so that's the family that William Branham was born into. E é mais ou menos dentro desse contexto, essa família que o William Branham cresceu. Now, William Branham's life, really the miracles that surround his life started on the day that he was born. Os milagres na vida de William Branham começaram na vida dele quando ele nasceu, na verdade. His mother told him when he got older that on the day that he was born, a light entered the room. It was like a little ball of light that came and entered the room, and it hovered in the middle of the room for a few seconds, and then it disappeared into the roof. E a mãe dele contou mais tarde para ele que no dia que ele nasceu, ela viu uma luz que entrou assim na sala onde eles estavam. E essa luz ficou no ar ali um tempo e depois ela desapareceu subindo assim pelo teto. And that was the first supernatural thing that happened in his life. E essa foi a primeira coisa sobrenatural que aconteceu na vida dele. Now, when William Branham was 3 years old, quando ele tinha 3 anos de idade, he heard a voice that told him that his family was going to move to Indiana. Ele escutou uma voz dizendo que a família ia se mudar para Indiana.
At this point, his father had left the family because he was being pursued by the law, and so he was trying to evade being captured in the state that they lived in. Então, nesse ponto, o pai dele tinha deixado a família porque estava fugindo da polícia, etc. Eles estavam tentando capturar o pai dele. And so their family received a letter Então, essa família recebeu uma carta from their father, who had been now living in Albany, Indiana. dizendo, a carta era do pai dele, dizendo que ele estava vivendo em Albany, em Indiana. And so the family ended up moving to Albany, Indiana, the way that just the way that the vision or the voice had said. Então a família acabou se mudando para Albany, Indiana, assim como aquela visão, aquela voz, na verdade, que ele escutou. And so William had been he started hearing these voices that would speak to him. Ele começou a ouvir mais essas vozes que falavam com ele. Assim. Now, his father, in addition to being an alcoholic, he also had an illegal alcohol business. O pai dele, além de ser alcoólatra, tinha vamos dizer assim, moinho de álcool ilegal. We call that kind of alcohol moonshine in the U.S. Nós chamamos de moonshine nos Estados Unidos. And it requires a lot of water. You need a lot of water to make alcohol. E você precisa de muita água para fazer o álcool, para produzir o álcool. And so in 1916, Em 1916, that would put William Branham, I guess he was about 7 years old or 8 years old. isso colocaria o William Branham ali pelos 8, 9 anos de idade, mais ou menos. He was carrying water. His father made him carry water back and forth to the still. Ele carregava água para o pai dele obrigava ele a carregar água para aquele moinho And de he was álcool. carrying a bucket of water up this hill, E ele estava subindo uma colina, assim, And com it um was- balde, passing by a tree, e passando por uma árvore. and there was a whirlwind in the tree, in the top of the tree. Tinha como se fosse um mini tornado, assim, em cima da árvore. And a voice came out of the whirlwind, E uma voz veio até ele. and it said, "Don't ever defile your body. I'm sorry. Don't ever defile your body Nunca define o seu corpo with drinking or smoking, com bebidas ou fumo, because there's an important work for you to do." porque existe um trabalho muito importante para você fazer. And so William Branham grew up with this kind of experience happening to him. Então, William Branham, ele cresceu com essas experiências acontecendo com ele. But he was not a religious person. Mas ele não era uma pessoa religiosa, vamos dizer assim. In fact, these experiences frightened him a lot. Na verdade, essas experiências que ele tinha assustavam muito ele. And when he finally decided to move away from home, he was 19. E quando ele decidiu sair de casa, ele tinha uns 19 anos. In 1927, he moved to Arizona, Foi em 1927, ele se mudou para o Arizona and he became a cowboy. e ele se tornou um cowboy. He returned 2 years later back to Indiana Ele voltou 2 anos depois para Indiana, because his best friend, his brother, passed away. porque o melhor amigo dele, que era o irmão, morreu. And he found a job working for an electric company. E aí ele pegou um emprego numa companhia de eletricidade. And he was also working as a deputy game warden. E ele também trabalhava como um assistente. And he started a side career as a boxer. E ele começou uma carreira de boxeador também. And he did quite well, actually. E ele foi muito bem no boxe. He won 52 fights before he was ever defeated. Ele ganhou 52 lutas antes de ser derrotado. In 1932, Em 1932, his life changed. a vida dele mudou. He was in an accident that caused him to receive gas poisoning. E ele sofreu um incidente que aconteceu que ele teve ele ficou intoxicado por causa de gás. And it actually almost killed him. He was in the hospital. E esse incidente quase matou ele. Ele foi para o hospital. And he promised God, he said, "God, if you'll just let me live, E ele prometeu: Deus, se você me deixar viver, I'll preach your gospel on the street corners, I'll shout it from the rooftops." eu vou pregar o teu evangelho das esquinas, eu vou gritar dos telhados. And so, true to his word, when he recovered,
when he recovered, E quando ele voltou, ele se recuperou. he found a church and he got saved. Ele achou uma igreja, ele aceitou Jesus. And 6 months later, they made him an associate pastor. E 6 meses depois ele já era um pastor associado. Now, about the same time that he became a Christian, Mais ou menos no mesmo tempo que ele se tornou cristão, he met his first wife, ele conheceu sua primeira esposa, Hope Brumbach. Hope Brumbach. And so this was a very good time in his life. E esse foi um tempo bom da vida dele. Hope had been part of the church that he had become a new member of. A Hope fazia parte dessa igreja agora que ele era membro. And so for William Branham, this was like starting a new life. Então, para o William Branham era como estar começando uma nova vida. During this time, he had two visions. Então, durante esse tempo, ele teve duas visões. He had one vision of someone being hit by a car and receiving healing. Ele teve uma visão de alguém sendo atingido por um carro e sendo curado. And he had a vision of a sick woman and her being healed. E também teve a visão de uma mulher doente e ele viu essa mulher ser curada. And within a week of having the visions, the situations that occurred in the vision happened in real life, and the person, in both cases, were instantly healed. E uma semana mais ou menos depois de ele ter tido essas visões, elas aconteceram realmente e as duas pessoas que ele viu sendo curadas nas visões também foram curadas na vida real. And so William Branham became acquainted with the ministry of healing. Então ele se tornou acquainted, like, He began to know the ministry of healing. ele conheceu o ministério de cura. About a year later, Mais ou menos um ano depois, he had 7 prophetic visions ele teve 7 visões proféticas of things that would happen in the U.S. de coisas que aconteceriam nos Estados Unidos. The first one prophesying the beginning of the Second World War, A primeira foi profetizar o início da Segunda Guerra Mundial and the last one ending with the destruction of the United States. e a última visão que ele teve, na verdade, foi com a destruição dos Estados Unidos. About the same time, Mais ou menos no mesmo tempo, he was baptizing people in the Ohio River, ele estava batizando pessoas no Rio Ohio and while he was baptizing people, e enquanto ele batizava pessoas, there were hundreds of people on the banks watching the baptism, haviam centenas de pessoas sentadas na margem, assim, assistindo aquele batismo. and hundreds of people reported seeing a light, a ball of light appear over his head, E centenas de pessoas relataram ver como se fosse uma bola de luz assim sobre a cabeça dele. and hearing a voice speak from the light. E eles escutaram uma voz falando que saía daquela luz. And the voice said, as John the Baptist was a forerunner of Christ's coming, E a voz falou assim, como João Batista foi o predecessor de Jesus Cristo, you will be a forerunner of the second coming of Christ. você será o predecessor da segunda vinda de Cristo. And so the supernatural experiences were still happening around his life. E essas coisas sobrenaturais estavam acontecendo na vida dele. In 1936, Em 1936, Branham was invited to minister at a conference that had a lot of pastors and leaders from around the U.S. Branham foi convidado para ministrar nessa conferência que tinham vários líderes e pastores dos Estados Unidos. It was a meeting that was for the Oneness denomination. Era uma reunião dessa denominação chamada Omnes. And God moved powerfully in that meeting. E Deus moveu poderosamente nessa So reunião. much so that all the pastors and leaders wanted him to come and minister in their church. Tanto que os pastores e os líderes agora estavam convidando ele para ministrar nas suas igrejas. And Branham had promised God when he was in the hospital, he said, if you give me just let me live, I'll preach your gospel anywhere I find an opportunity. E Branham tinha prometido para Deus, quando ele estava no hospital, ele falou, olha, me dá a oportunidade, eu vou pregar em qualquer lugar onde for. And so he had enough meetings to book himself for a full year. Então ele agora tinha convites, na verdade, para ter agenda cheia por um ano. But when he made it home and he was telling his family about what happened, Mas quando ele chegou em casa, estava contando para a família o que aconteceu. his mother-in-law didn't like the Oneness denomination. A sogra dele não gostava daquela denominação onde ele foi ministrar essa conferência. And so she discouraged him and said, you know, you can't go minister in that place because those people, you know, their doctrine is wrong and all this kind of thing. Então a sogra dela desencorajou ele e falou, olha, você não pode mais ministrar nesse lugar, a doutrina deles é meio estranha.
And so Branham listened to his mother-in-law, and he ended up canceling all of the invitations that he received. E o Branham, na verdade, deu ouvidos à sua sogra e ele cancelou todos os convites que ele já tinha aceitado, Which is something that he sorely regretted very shortly after. que é algo que ele se arrependeu amargamente depois de um tempo depois. Also in 1936, Também em 1936, Branham had prophesied that the Ohio River was going to flood. o Branham ele profetizou que o rio Ohio ele ia ter um dilúvio, ele ia And he said, in fact, it's going to go 22 feet or about 7 meters above Spring Street. e que esse rio ele ia encher uns 7 metros mais ou menos sobre essa rua Spring Street. And that was a pretty crazy prophecy to give, because the last time they were going to flood, the Ohio River had flooded, had been in 1884. E a última vez que foi uma profecia meio estranha para as pessoas ouvirem, porque a última vez que o rio Ohio ele tinha subido de nível foi em 1884. And in the flood of 1884, the water only made it 6 inches over Spring Street. E na verdade dessa vez, em 1884, a água só tinha chegado ao que uns 2 metros mais ou menos no máximo daquela rua Spring. And in 1937, indeed, the Ohio River did flood. Mas em 1937 realmente o rio Ohio ele subiu de nível. And at the height of the flood, the waters crested exactly 22 feet. E ali eles mediram e realmente foi 7 metros acima do nível que eles tinham. Which was the fulfillment of the prophecy that he had given the year before. E foi realmente o cumprimento da profecia que ele tinha dado um ano atrás. But the problem was that his wife at the time was very sick. Mas o problema é que a esposa dele naquela época estava bem doente. And because of the floodwaters, his wife kept having to move around from this place to that place, and everything was always wet. E por causa daquele alagamento, tudo estava molhado e tinha que mover ela de um lugar para outro. And her sickness became worse and worse. A doença dela piorou e piorou. And his wife had just given birth to his first daughter. E também ela tinha acabado de dar à luz para a primeira filha deles. Her name was Sharon Rose. O nome dela era Sharon Rose. And so their sicknesses continued E a doença das duas piorou until his wife and also his newborn baby both passed away in the same até night. que a sua esposa e a nenenzinha que tinha acabado de nascer, as duas morreram. Branham felt that his decision not to accept the invitations to go and speak in other places had contributed to the fact that his wife was sick. O Branham ele achou que aquele cancelar dele de todos os convites que ele tinha recebido naquela conferência contribuíram para que a sua esposa e sua filha não fossem curadas e elas acabassem morrendo. And so he felt that God was judging him because he didn't take those invitations. Então ele achou que Deus estava julgando ele porque ele não recebeu aqueles convites, ele não foi nessas igrejas. And so in his mind, God had killed his wife and his daughter as a punishment. Então na mente dele estava que Deus tinha matado a sua esposa e sua filha por uma punição. Now, today we understand that kind of theology is not very sound biblically. Hoje nós entendemos que esse tipo de teologia ela não soa biblicamente embasada, But for William Branham, that was what he believed. mas para William Branham era o que ele acreditava. And so he became depressed. Então ele entrou em depressão. And he even attempted suicide 2 times. Ele tentou suicídio 2 vezes. In one case, he pointed a gun at his head Em um dos casos ele pôs uma arma na cabeça, and he pulled the trigger. ele puxou o gatilho And it went click. e com aquele som, um clique, fez. And he's, what's wrong with the gun? E ele olhando assim, perguntando o que está Ele errado com essa arma. Pulled the hammer back again, E aí ele engatilhou and boom! e atirou. And so it was a miracle that he didn't kill himself, actually. Então foi um milagre que a arma não funcionou primeiro e ele não matou ele mesmo. And so we don't really know a lot of what happened between 1938 and 1940. Nós não sabemos direito o que aconteceu ali entre 1938 e 1940. He continued ministering in his church, Eu sei que ele continuou ministrando na sua igreja, but he went through a very, very rough season. mas ele entrou numa época, uma temporada da sua vida bem difícil.
And then he reemerged in 1940 E aí ele aparece de novo em 1940, when he prayed for a crippled boy and a crippled girl, and both of them were healed instantly. quando ele orou por dois aleijados, um garoto e uma garota, e os dois foram curados. In 1941, William Branham married his second wife. Em 1941 ele casou de novo, Her name was Meta Broyd. ele casou com a Mida Broy. And somewhere around that time, we're not sure exactly what time it was, but we know that as early as 1941, William Branham was having healing meetings. E nós não sabemos exatamente quando, mas nós sabemos que foi no começo de 1941 que o William Branham estava tendo essas reuniões de cura. And God had been using him very powerfully in the area of healing. Deus estava usando ele de uma forma poderosa na área de cura. But William Branham, he was always afraid of the supernatural things that happened to him. Mas ele sempre teve medo das coisas sobrenaturais que aconteciam com ele. When he became saved and he would tell other ministers about the experiences that he had, oftentimes they would say, "Oh, that's the devil," or "Those are demons that are harassing you." E quando ele se converteu, ele começou a contar para as pessoas sobre as experiências que ele tinha tido, que ele já havia tido. As pessoas às vezes falavam: "Ah, não, isso são demônios que estão tentando você, ou estão tentando te atrapalhar." He didn't believe that it was demons, but he didn't know what God could want with him or why those things were happening. Ele entendia que aquilo não eram demônios, mas ele não sabia o que Deus queria com ele ou por que aquilo tudo estava acontecendo. And so in 1946, Então, em 1946, William Branham made the decision. He said, "I have to find out from God why these things are happening to me." ele bateu o pé e falou: eu tenho que descobrir junto a Deus por que essas coisas estão acontecendo comigo. And so he told his wife, he said, "I'm going to leave. I'm going to come back when the Lord answers me. Então ele falou para a esposa dele: olha, eu vou sair e eu vou voltar quando Deus me responder. And if he doesn't answer me, I'm not coming back. E se ele não me responder, eu não estou voltando. So if you don't see me in a few days, you might not see me again." Então, se você não me vê em alguns dias, provavelmente você não vai me ver mais. So he said goodbye to her, Então ele deu tchau para ela and he went off into the woods. e ele saiu nos bosques. And he was praying. E ele estava orando. And during the time that he was praying in the woods, E durante esse tempo que ele estava orando, he encountered an angel. ele teve um encontro com um anjo. And he said that he remembered the voice of the angel that appeared to him as being the same as the voice that had spoken to him from the whirlwind in the trees. E ele falou que lembrava que aquela voz do anjo falando com ele ali agora era a mesma voz do anjo que falou com ele naquele mini tornado lá na árvore, quando ele era mais novo. And so the angel said to him, E o anjo falou assim: he said, "Don't be afraid. não fique com medo. I'm sent from the presence of God to tell you that your peculiar birth and life has been to indicate that you're going to take the gift of healing to the world." E ele falou: não tenha medo, porque eu venho da parte do Senhor e eu estou aqui para te dizer que esses sinais na sua vida, tudo que aconteceu até agora, é uma indicação de que o dom de cura iria se manifestar na tua vida. And he said, "If you'll be sincere when you pray, E ele falou assim: se você for sincero quando você and orar get people to believe you, e conseguir fazer com que as pessoas acreditem em você, nothing will be impossible, nada será impossível, not even cancer." mesmo câncer. And the angel said, "You're going to go into many parts of the earth. E o anjo falou: você vai em muitos lugares dessa terra, You'll pray for kings and rulers and potentates. você vai orar sobre reis, sobre reinos, sobre governantes, You'll preach to multitudes, você vai pregar para multidões and thousands will come to you for counsel." e milhares chegarão até você para aconselhamento. Now, he was also told that he would receive 2 signs in his ministry. O anjo também falou para ele que ele receberia 2 sinais no There ministério, would be signs that would confirm his ministry. que seriam sinais, e esses sinais confirmariam o ministério dele. The first sign that he was given was had to do with his hand. E o primeiro sinal que ele recebeu tinha a ver com a mão dele. William Branham began to find that when he would touch someone who was sick, O William Branham ele descobriu que quando ele tocasse alguém que precisava de cura, he would feel sensations and vibrations in his hand depending on what was wrong with the person he was praying for. And so someone would come to him in the prayer line, então alguém chegava até ele na fila de oração, por exemplo, and he would take their hand, e ele pegava a mão dessa pessoa and he would say, "Oh, you have something wrong in your liver." e ele já sabia: você está com algo errado no teu fígado. And he could tell that because of
the gift that he had in his hand. E ele podia dizer isso por causa desse dom, desses sinais que Deus entregou na mão dele. The second sign had to do with knowing the secrets of people's hearts. O segundo sinal seria ele conheceria o segredo do coração das pessoas. And so he had a tremendous ability to operate in the word of knowledge. Então ele tinha uma tremenda habilidade em operar no dom de a palavra de conhecimento. I've seen some of the old footage of him ministering. Eu já vi alguns vídeos dele ministrando, vídeos And antigos. I have never personally seen anyone operate in the level of gifting that he operated in. E eu nunca vi ninguém operando no mesmo nível daqueles dons do que o William Branham. People would come through the prayer line, As pessoas vinham para a oração and he would say, if I can tell you things about yourself that only God knows, will you believe for your healing? e ele falava assim: se eu te falar algumas coisas sobre você que apenas você e Deus conhecem, você iria crer na tua cura? And as he would begin to go into a vision, Então ele recebia uma visão ou algo assim. he would tell them their address. Ele falava até o endereço da pessoa. He would tell them details about their home, Ele falava detalhes sobre a casa da pessoa, things that have happened to them. coisas que aconteceram na vida dele. And so he had a tremendous gift. Então ele tinha um dom tremendo. People would often, they would say, oh, this is fake, they're faking it, they're lying. People are telling him, he has someone that's telling him what's wrong with these people. As pessoas sempre falavam: esse cara está fingindo, tem alguém falando para ele, por exemplo, o endereço da casa das pessoas, ou etc, os detalhes. And there was this one particular pastor who decided to make fun of what was happening in the meetings. E existia esse pastor em particular que ele decidiu fazer piada das coisas que estavam acontecendo nessas reuniões. And so he got in the prayer line even though he wasn't sick. E ele entrou na fila de oração mesmo não estando doente. Because he was going to prove that someone would come up to him or find out what he had, and so he was in the prayer line and he was kind of making it known that he had something wrong with him. Então ele queria que as pessoas pensassem que tinham algo errado com ele, mas na verdade não tinha, e ele estava ali naquela fila de oração para meio desmascarar, vamos assim, o William Branham. And when William Branham prayed for him, E quando o Branham orou por ele, he touched him. He said, "There's nothing wrong with you, brother." na hora que ele tocou esse homem, ele falou: não tem nada de errado com você. And then he rebuked him for his unbelief. E reprovou esse cara porque ele não tinha fé. In 1947, Em 1947, William Branham began working with a man by the name of Gordon Lindsay. o Branham começou a trabalhar com esse homem chamado Gordon Lindsay. Gordon Lindsay became his campaign manager. He became his promoter. E esse era o cara que promovia agora o William Branham. Some other people you may have heard of joined his ministry about that time. Ern Baxter was one. Algumas pessoas, talvez você conheça, elas também fizeram parte do ministério dele. Ern Baxter é um. And also F.F. Bosworth. E F.F. Bosworth. F.F. Bosworth is very well known for the book Christ the Healer. Bosworth é bem conhecido pelo livro. Ele tem um livro chamado Cristo, o Curador, que cura. And the very next year, E no próximo ano, Gordon Lindsay started a magazine called The Voice of Healing. Gordon Lindsay começou essa revista chamada A Voz da Cura. It started off as a way to share what was happening in William Branham's ministry. E ele começou essa revista como uma forma de divulgação pelas coisas que estavam acontecendo no ministério do William Branham. But within just a few years, there were more than 40 ministers that were being covered by this magazine. Mas dentro de alguns anos, mais de 40 ministros estavam sendo cobertos por essa revista. And as William Branham's ministry started growing, he filled the largest stadiums and largest meeting halls in the world. E enquanto o ministério do William Branham crescia, ele encheu os maiores estádios, as maiores salas que tinham, ou ginásios no mundo todo. He had such a tremendous gift that people would seek him out. Oftentimes he couldn't leave his home because sick people would come and camp out in his home, hoping that he would go out and check the mail or leave to go somewhere, and maybe they could get him to pray for them really quick before he would leave. Às vezes, por exemplo, ele não podia nem sair de casa. As pessoas acampavam na porta da casa dele, esperando que ele fosse ter que ir até a caixinha do correio, pegar alguma carta, e que essas pessoas fossem curadas por ele pudesse orar por elas no caminho. He would, at one point in his ministry, he decided that because the angel told him, he said, if you can get people to believe, then nothing will be impossible.
E porque o anjo falou para ele, olha, se você tiver pessoas que acreditam em você, nada será impossível para você. And so he would start his meetings. There was a period of time when he would start his meetings and he would say, "Bring me your worst case." Então ele em algumas reuniões ele começou a fazer assim, ele falava pro povo que estava lá, ele falava assim, tragam-me o pior caso que tiver aqui, o pior caso que eu tenho que curar que estiver aqui. And William Branham would pray for the person. In some cases, they would bring someone born blind or born deaf. E o William Branham ia orar por essa pessoa. Às vezes eles traziam alguém que nasceu cego, por exemplo, ou nasceu surdo. And he would pray. He would spend 30 or 40 minutes just praying for that one person. E ele ia orar por aquela pessoa, ele orava por aquela pessoa. Às vezes ele ficava olhando pela mesma pessoa 30, 40 minutos. And when that person would receive healing, E quando aquela pessoa recebesse cura, everyone in the stadium todo mundo no estádio would have the faith to receive their own healing. teria fé suficiente para receber a sua cura também. And they transitioned from that model into using prayer cards E eles saíram desse modelo para usar uns cartões de oração, vamos dizer assim. because William Branham found that ministering to a lot of people physically wore him down. E porque o William Branham estava vendo que ele estava muito cansado, o corpo dele estava sofrendo muito por ministrar todas aquelas pessoas. And so in order that he wouldn't just be completely exhausted all the time, they had to limit the number of people that he prayed for personally. Então, para que ele não ficasse exausto, o corpo dele não chegasse a uma exaustão, eles fizeram, vamos dizer assim, uma lista, um número específico de pessoas que poderiam receber oração numa reunião. And so they would issue these prayer cards, and if you were one of the ones that got the prayer card, then he would pray for you. Então você recebia esse cartão de oração e se você fosse um dos que recebeu, ele ia orar por você pessoalmente, senão você ia receber oração dos outros membros. Now, one of the things that was very interesting about William Branham's ministry is that he was not a well-educated man. Uma das coisas interessantes sobre o ministério do William Branham é que ele não era um cara com muita educação, ele não estudou muito. He had a 7th grade education, Ele tinha 7ª série só. and he didn't have seminary training or anything like that. Ele nunca fez um seminário ou algo assim. And he was from the country. E ele era do interior. And people from the country, they have a strange accent. They have different ways of expressing things that are not very sophisticated. E as pessoas do interior, você sabe, elas têm uma forma diferente de se expressar, elas falam com um sotaque diferente. And so, a lot of times when he would begin speaking, it would almost be like he was rambling. Então, às vezes, ele começava a falar, mas parecia que ele não estava falando nada com nada. And in truth, he was waiting for something. Mas, na verdade, ele estava matando tempo, ele estava esperando Deus entregar algo. He would often just begin talking about anything that would come to mind, Às vezes ele começava a falar sobre qualquer coisa que viesse à mente, because there was an angel that ministered with him. porque existia um anjo ministrando com ele o tempo todo. And that angel would appear as like a small cloud of light over the person that he was to minister to. E esse anjo aparecia como se fosse uma pequena nuvem de luz sobre a pessoa a quem o William deveria ministrar. And so when you watch some of the footage of him ministering, Então, quando você vê alguns vídeos dele it's ministrando, almost like he's just talking about whatever, talking. parece que ele está falando sobre qualquer coisa, falando, And all of a sudden he singles someone out. e de repente ele vê aquilo em algum lugar. The way he said that it worked, E a forma que ele disse que funcionava, he would notice the light over the person's head. ele falava que ele notava essa luz sobre a cabeça da pessoa, And as he would give his attention to the light, e quanto mais atenção ele desse àquilo, he would enter into visions that would come continuously. ele começava a receber visões e visões. And that's how he ministered. E era assim que ele ministrava. And so his ministry was very dependent on having this angel show up. Então, o ministério dele era bem dependente em ter essa ajuda angelical aparecendo. There's a very famous picture of William Branham Existe uma foto bem famosa de William Branham, that someone took that shows the light actually hovering behind his head. que alguém tirou e que, na verdade, mostra essa luz meio que acima e atrás da cabeça do William Branham. It just happened that someone took the picture and captured that on film. E alguém conseguiu tirar foto e capturar aquilo no filme. Now, his ministry continued into the late 50s. O ministério dele foi até mais ou menos o final dos anos 50. He fathered an entire healing movement in the U.S. E ele era pai de um movimento de cura
gigantesco nos Estados Unidos. And his ministry was an inspiration to hundreds and hundreds of other people who have become ministers in the area of healing. E o ministério dele foi uma inspiração para muitos outros ministros na área de cura. But in the late 50s, his ministry, he started making some changes. Mas no final dos anos 50 ele começou a mudar um pouco o ministério dele. And instead of focusing on healing as much, he wanted to teach. E ao invés de se focar em cura, ele estava mais se focando agora em ensino. At this time, he had a falling out with Gordon Lindsay. I'm sorry. He had a breaking of the relationship with Gordon Lindsay. Nessa época ele não estava, ele tinha quebrado o relacionamento com Gordon Lindsay. Many of the people in the church were very political. The church is a political organization. Muitas pessoas na igreja, bom, vamos dizer assim, a igreja é uma organização política. And if you have two people in a room together, you have politics happening. Na verdade, se você tem duas pessoas numa sala, você já tem política acontecendo. One person wants one thing, another person wants something Uma else. pessoa quer uma coisa, a outra quer uma diferente, e assim vai. And oftentimes what politicians do is they try to position themselves. E o que acontece é que muitas vezes os políticos eles tentam obter posições. To the rest of us, that's lying. Para o resto de nós isso é mentir, né? But to a politician, that's how you do politics, right? Mas para um político é assim que você faz política. But William Branham was a very black and white individual. Mas o William Branham era um cara preto e branco. Assim, And when he would catch people telling these little lies, e quando ele pegava as pessoas contando essas mentirinhas, he just couldn't deal with it. ele não conseguia lidar com isso. And he had a gift of word of knowledge that oftentimes if someone was doing something deceitful, God would tell him about it. E ele tinha então a flor da pele, vamos dizer assim, esse dom de palavra de conhecimento, e quando alguém estava fazendo alguma coisa errada, normalmente Deus mostrava para ele. And so William Branham didn't navigate the relationships of life very well. E William Branham, ele, vamos dizer assim, ele não navegou as águas do relacionamento na vida dele de uma forma muito legal. And instead of confronting people and working through problems, he broke relationships with people. E ao invés de confrontar as pessoas e lidar com os problemas, ele preferia se afastar delas. And so he started teaching, but without the steady hand of Gordon Lindsay in his ministry. Então ele começou a ministrar, a ensinar, mas agora sem a ajuda do Gordon Lindsay ajudando seu ministério, né? He started teaching things that were really bizarre. E ele começou a ensinar umas coisas meio bizarras. He had a very negative view of women. Ele tinha uma visão muito negativa das mulheres. He had a very strange idea about what the Trinity was. Ele tinha uma ideia meio estranha do que era a Trindade. And he began to think of himself as Elijah. E ele começou a achar que ele era Elias. And so his teachings were not biblically based. Então os ensinos dele não eram muito biblicamente embasados. They became based more out of the visions that he was having. Ele começou a basear esses ensinos mais nas visões que ele recebia do que na própria Bíblia. And so unfortunately his ministry did not have a really good end. E infelizmente o ministério dele não acabou de uma forma legal, não teve um final feliz. In 1963, Em 1963, Kenneth Hagin prophesied that God was going to remove the prophet from the land Kenneth Hagin falou que Deus estaria removendo o profeta daquela terra because of the teachings that were leading people into error. por causa dos ensinos que estavam levando as pessoas ao erro. And 2 years later, E 2 anos depois, at about the same time that Hagin prophesied, mais ou menos na mesma época do ano onde o Kenneth Hagin tinha profetizado, William Branham's family were coming back from an event. a família do William Branham estava voltando de um evento His son and his son's wife were in the car in front of them. e o filho dele, o filho da esposa dele estavam no carro da frente. William Branham and his wife were following just behind. E o William Branham e a sua esposa estavam no carro de trás. And the drunk driver crossed the lane and hit William Branham's car. E aí um bêbado dirigindo cruzou a faixa e bateu de frente com o carro dele. Branham's son obviously saw the accident in his rearview mirror, stopped and ran back to the scene. Os filhos viram aquele acidente, né, pelo retrovisor, porque o carro do pai dele estava atrás e foram correndo lá. William Branham was laying on the pavement.
O Brennan estava lá no asfalto, He was barely conscious, ele estava mais ou menos consciente. and his wife had died instantly in the A accident. sua esposa tinha morrido instantaneamente ali no acidente. William Branham told his son, he said, "Son, take my hand and put my hand on my wife." E o Brennan falou, filho, pega a minha mão e coloca ela sobre a mãe. And so his sobre a son esposa, né? did what he was told. He put William Branham's hand on his wife, E o filho dele fez isso e ele colocou a mão sobre a esposa. and the story goes that his wife's pulse returned at that moment. E a história conta que o pulso daquela mulher voltou na mesma hora. And William Branham went into a coma. O William Brennan ficou em coma 6 days later, he died. e 6 dias depois ele morreu. And so here we have this life of this tremendous man of God. Então aqui nós temos a vida de um tremendo homem de Deus. His impact on the world was very great. O impacto dele nesse mundo foi muito grande. Most of the healing ministers that became very famous in the 60s and 70s had their healing ministries because of the trail that was blazed by William Branham. Muitos dos ministros de cura que vieram depois, nos anos 60, 70, na verdade tinham se inspirado no ministério do William Branham. Certainly the miracles that happened in his meetings were more significant and more. There's a greater quality and a greater quantity of miracles that happened in his ministry than any other ministry that I'm aware of since the apostles. Existe uma qualidade muito grande de milagres, não só a qualidade, mas o número de milagres muito grande que aconteceram durante o ministério dele, que eu não vi em nenhum outro ministério desde a época dos apóstolos. Today there are still people who follow the teachings of William Branham. Muitas pessoas hoje ainda seguem os ensinamentos de William Branham. They're called Branhamites. Eles são chamados de Branhamites. There's a fairly large group of them in the U.S. E existe um grupo bem grande deles nos Estados Unidos. People still go to his grave even. As pessoas até vão ao túmulo dele. And I've heard of people who have claimed that they sometimes see the ball of light that is still somewhere around. It comes every once in a while around his grave. E ouvimos falar também de algumas pessoas que dizem que aquela nuvem de luz, ela ainda vem e de vez em quando passa perto ali do túmulo do William. And so William Branham left with the same supernatural mystery that he came with. Então ele foi embora de uma forma sobrenatural, com a mesmo sobrenatural se movendo ao redor dele, assim como ele também veio ao mundo tendo isso. And I hope the story of his life is encouraging to you. E eu espero que a história dele seja encorajadora para você. If you want more information, I encourage you to get a copy of his autobiography, or his biography, excuse me. Eu encorajo você, se você quiser saber mais, para que você vá atrás da biografia de There William are Branham. also other really good books. God's Generals has a story about him, a section in the book about him. E os Generais de Deus, o livro Generais de Deus, tem uma parte também que fala um pouco sobre William Branham. There's a surprisingly good amount of information on the internet. E existe muita coisa aí na internet. I think most of it's in English, but Eu acho que a maioria deve estar em inglês, mas there's always Google. sempre existe o Google, né? So God bless you. Deus abençoe We'll see you vocês. next time. E